Então, continuando nossa série sobre como ter um bom tempo com Deus, nós vamos dar nossa atenção ao livro de Atos. E vamos lá ao livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. Isso daqui é Lucas e ele está se referindo ao Evangelho de Lucas. E nós já estudamos sobre isso. E naquele evangelho ele falou sobre como ele começou a estudar os eventos e a escrever um registro detalhado sobre as obras de Jesus Cristo. E ele também endereça aquele evangelho ao seu amigo Teófilo. Bem, Teófilo é uma ideia um pouco difícil. Teófilo é um nome genérico, significa uma pessoa que ama Deus. Então, ele está escrevendo para essa pessoa chamada Teófilo, ou ele está escrevendo isso meio que para todas as pessoas que amam a Deus em todos os lugares, e mulheres que amam a Deus? Ninguém, de fato, chegou a nenhuma conclusão firme sobre isso. Mas a gente tem essa liberdade para tentar determinar o propósito real do livro de Atos. Então ele escreve aqui no versículo 3: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. E agora, isso daqui faz a transição entre os evangelhos, a época de Jesus e o livro de Atos, a igreja, a ascendência de Jesus, que lá do céu agora supervisiona os discípulos em vez de andar com eles aqui na terra. Então aqui está a transição. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa aqui é uma frase muito importante porque nos ajuda a entender melhor o esqueleto geral do livro de Atos. E à medida em que a, a gente é ensinado nas escolas, às vezes, quando a gente escreve uma redação, a gente começa com a introdução e você diz para as pessoas o que é que você vai dizer para elas. E aí você diz, e aí na conclusão você reitera o que você acabou de dizer. Então, Lucas, aqui na introdução, está dizendo para nós e para os seus ouvintes originais o que ele iria falar no livro de Atos. E o que, que ele está nos dizendo? Ele está dizendo aqui que ele vai nos dizer como fazer a transição entre Jesus na terra e Jesus no céu. E como entender uma igreja que começa num contexto judaico em Jerusalém e, em última instância, termina sendo uma igreja de gentios. E essa é a história dessa jornada. Mas a coisa importante aqui é que em todos os momentos nessa jornada, isso daqui não é a história de um homem ou de homens, e não é tanto os atos dos apóstolos, mas são os atos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que está costurado e misturado em tudo que Lucas diz e relata aqui. E à medida em que a gente está lendo aqui sobre todos os eventos importantes no livro de Atos, a gente também fica sobrecarregado em ver o trabalho íntimo do Espírito Santo em cada momento. E em nossas vidas, graças a Deus, a gente talvez tenha ciência da ação do Espírito Santo em nossas vidas também, para ver como ele trabalha incessantemente à medida em que ele costura e sincroniza o tempo e os momentos e as circunstâncias em nossas vidas. Muitas pessoas tentam usar o livro de Atos de maneiras que talvez não fosse o seu propósito ser usado. E aqui é a dificuldade. O livro de Atos ele serve, de algumas maneiras, como uma cápsula de tempo para nos mostrar como que era estar na igreja
na época de 30, 60 depois de Cristo. E isso é um registro valiosíssimo para nós, poder abrir essa cápsula e ler esse registro inspirado pelo Espírito Santo e ver como que era viver o cristianismo naquela época. Mas é uma história, é um registro seletivo. É como se você tivesse assistido o Spot TV e basicamente isso daqui é um programa de highlights, de melhores momentos dos primeiros 30 anos da igreja. Então é como se cada vez que a gente fosse ler a próxima história, a gente precisasse dizer para nós mesmos e tan 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 tan, continua. Porque é nesse tipo de atmosfera que Lucas registra o que ele escreve aqui em Atos. A gente não tem os detalhes do dia a dia, a história que acontecia entre um evento e outro, entre pontos principais. Então, e mesmo nos pontos principais, Lucas transmite a ideia principal. E a ideia principal do livro é como de Jesus e seus apóstolos a igreja saiu de Jerusalém, lá na Judéia, até os gentios, especificamente até Roma, e se transformou em uma igreja dominada por gentios, que estava começando a ser centralizada em Roma. Então, o evangelho foi para muitos lugares. Em Atos 15 fala que ele foi para a atual Croácia. O evangelho foi para Creta, como a gente lê lá em Tito, mas a gente não vê esse registro aqui de como o evangelho chegou em Creta. E da mesma forma, a gente sabe brevemente que o evangelho iria chegar até a Etiópia, baseado em Atos 8. E a igreja enorme que se desenvolveu lá na Etiópia, que acabou dominando toda aquela área, a gente não sabe nada a respeito disso. Então existe uma agenda, uma história muito específica aqui em Atos. Lucas não está tentando estabelecer padrões tampouco que a gente deve estudar precisamente para que se tornem os nossos padrões hoje em dia. Se a gente estiver tentando descobrir como que um culto de domingo deveria acontecer baseado no livro de Atos, a gente vai ficar confuso tentando entender isso aqui. E se a gente tentar ser preciso e absoluto nessas afirmações, a gente talvez vai ter que se reunir no sábado à noite e ficar acordados a noite toda e ressuscitar um homem morto no começo da noite, da manhã de domingo. Porque isso daqui é o que se fala lá em Atos 20, seria a nossa melhor aposta. Da mesma forma, a gente não sabe como que eram as celebrações de amor, as festas que eles tinham. A gente também não sabe como que os líderes, as funções de liderança, como que eles funcionavam. A gente sabe que os presbíteros, os profetas, os mestres, a gente sabe que essas pessoas são mencionadas, evangelista também, Filipe, mas exatamente o que eles faziam e quais eram as funções deles e como que uma se relacionava à outra e como que elas eram escolhidas. Na verdade, tudo isso é deixado de forma vaga no livro de Atos para nós. E aqui está a parte perigosa, que a razão principal pela qual igrejas têm se dividido ao longo dos anos é porque pessoas têm olhado para o livro de Atos como sendo uma prescrição de algo, em vez de uma descrição de algo. Então esse é o princípio importante para nós, o princípio mais importante, à medida em que a gente estuda o grande livro de Atos, é que é um livro descritivo do grande movimento da igreja de Jesus lá em Jerusalém até os gentios em Roma. Esse é o objetivo principal de Lucas ao escrever esse livro. E a gente precisa se lembrar desse propósito à medida em que estudemos o livro. Então, é ótimo saber a grande história do livro, mas também nos ajuda a saber as divisões menores do livro, para que a gente saiba, à medida em que a gente está progredindo nessa grande jornada, os detalhes. Então, também outra coisa que a gente pode fazer, que é ótimo fazer com qualquer livro, mas especificamente com o livro de Atos. Então, você tem um plano de leitura. Além disso, você também quer fazer um estudo mais específico do livro de Atos, mais detalhado. Então eu faria um plano de gastar meu tempo. Por exemplo, isso daqui provavelmente vai levar uma hora para você ler o livro de Atos inteiro. Então eu leria alto o livro de Atos, do começo ao fim.
e eu leria de novo e eu faria anotações. Não existe substituto para isso quando a gente realmente quer conhecer e estudar um livro da Bíblia profundamente. Então, quando você fez isso, fez uma leitura, uma segunda leitura e fez algumas observações preliminares, aí você está pronto para estabelecer algumas divisões do livro de Atos. E essas divisões têm toda a ver com o propósito principal de Lucas. Então, aqui no versículo 8 do capítulo 1, a gente primeiro vê uma dessas divisões. Então, eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse, eles seriam testemunhas dele em Jerusalém, em toda a Judéia e testemunhas em Samaria e nos confins da terra. Então, isso é exatamente o que acontece a partir desse momento aqui no livro de Atos. O que é a próxima coisa que acontece? Eles esperam em Jerusalém até que o Espírito Santo os empodere, dê poder a eles. E quando isso acontece, o que eles fazem? Eles se tornam testemunhas aos judeus em Jerusalém. De todas as coisas que eles ouviram e viram. De onde eles vão, de lá eles vão para onde? Bem, eles se espalham ao redor de toda a Judéia. E depois de ir lá para a Judéia, eles vão para o norte. Qual é o primeiro lugar onde eles chegam? Samaria. E depois de Samaria, eles vão até os confins da terra. E isso seria as missões em Antioquia, e Psídia, e Galácia, Macedônia, Grécia, e para Corinto, e em última instância até Roma. Então, isso é exatamente a maneira como o Evangelho, como Lucas nos dá a história do Evangelho. Então, quando a gente olha para cada uma dessas divisões, então, primeiro, receber poder em Jerusalém, depois ser testemunhas em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria e depois nos confins da terra. E a gente sabe que é exatamente o que acontece. E tem algo interessante que acontece quando a gente faz essa divisão. Essa é uma divisão que Lucas nos dá, e essa divisão ocorre em alguns momentos bem específicos. Bem, deixa eu falar de duas dessas divisões. Olha aqui a primeira divisão. Basicamente, o que Lucas faz, ele nos dá uma pausa para nos relatar, resumir o que acabou de acontecer. E ele muda a cena, e aí ele começa um novo movimento nessa jornada. Então, aqui no capítulo 6, versículo 7, acontece um momento assim. E as frases são muito parecidas. Então, depois de os 7 servos serem escolhidos que iriam servir as mesas para que os apóstolos não negligenciassem a oração e a palavra, a Bíblia fala aqui no versículo 7 do capítulo 6, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E aí a gente tem o relato de Estevão, que é meio que um recomeço. Mas aqui no capítulo 9, 31, a gente tem outro exemplo de uma divisão assim. Atos 9, 31. Então a gente vê aqui a conversão de Saul, que é um evento enorme, e a gente tem um evento pivô, que é marcado aqui, registrado por Lucas, com a conclusão da narrativa da conversão de Paulo, no versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha no capítulo 12, versículo 24, outra divisão. Depois que Pedro escapa da prisão, Herodes morre. E agora existe uma transição distinta entre Pedro e Paulo. E no versículo 24 ele fala, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Eu vou dar mais uma divisão agora, no capítulo 16, versículo 5. Essas divisões são interessantes, porque elas, em geral, estão no meio dos capítulos. E os capítulos e os versículos das nossas Bíblias não foram colocados até pelo menos 1250 depois de Cristo. Então, esses números e versículos são artificiais, mas a gente consegue ver algumas divisões originais aqui em Lucas. Então, capítulo 16,
Versículo 5. Paulo e Barnabé, meio que eles se separam e algo grande está prestes a acontecer aqui. Paulo está prestes a receber uma visão de ir para a Europa. Um homem lá na Macedônia, o evangelho vai sair da Ásia e vai entrar na Europa. E antes disso acontecer, existe uma pausa. E aqui está o versículo pivô, no versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. E a gente consegue ver o que acontece depois. E outro versículo para a gente registrar está lá no capítulo 19, versículo 20. E isso aqui é interessante porque ocorre no meio de um episódio, no meio do que está acontecendo na igreja, na cidade de Éfeso. Então é um ponto meio estranho, mas é um ponto pivô, porque a partir desse ponto, Paulo está se preparando para voltar para Jerusalém e depois para Roma. Então, esses são pontos pivôs interessantes, porque de fato mostram o favor do que Lucas está tentando fazer aqui, à medida em que ele mostra o movimento da igreja judaica em Jerusalém até a gentia em Roma. E quando você pensa nisso, essas divisões não são divisões ruins para nós estudarmos o livro de Atos, porque quando a gente começa do capítulo 1 e passa por esses pontos pivôs, divididos por esses versículos que eu acabei de mencionar, e quando a gente estuda o livro de Atos, nesses blocos, a gente aprecia o movimento que Lucas está tentando nos mostrar nesse bloco específico. E a gente tenta entrar na história, no poder desse movimento que claramente vem de Deus e não dos homens. Então, outro grande tema para a gente observar aqui em todos os lugares, e a gente vê até mesmo aqui, é que a igreja crescia, não importava o quê. A igreja continuava a crescer, sempre crescia. Em época ou fora de época, eles pregavam, não importa o quê. Às vezes a gente poderia imaginar que, não, vamos ficar quieto um pouquinho, pessoal, mas nada disso acontece. Eles recebem as pancadas e continuam falando de Cristo. Então, em todo movimento, a gente vê muita união, muita perseverança para se manter a união, um amor impressionante, muita coragem, evangelismo e efetividade. Em todos os lugares nós vemos isso. E tem outra coisa que eu gostaria de discutir hoje à noite, e é algo que eu gostaria que nós realmente registrássemos. A gente vê o trabalho do Espírito Santo aqui no livro de Atos. Muitos têm falado que Atos dos Apóstolos seria um nome ruim para esse livro. Que esse livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. E esse é um ótimo estudo para você fazer. Sublinhar e registrar, circular toda a obra do Espírito Santo. À medida em que o Espírito Santo os ajuda a escolher o apóstolo que sucedeu a Judas, que permite que eles sejam espalhados. Quando o Espírito Santo os traz em contato com o eunuco que está indo para a Etiópia, quando o Espírito Santo orquestra o espalhamento, o evangelho sendo espalhado por toda a terra, e você se dá conta da maravilha que é ver isso acontecendo, e você se entrega à ação do Espírito Santo na sua vida. Então, antes que eu fale disso, eu quero voltar a essa ideia de que o livro de Atos é descritivo e não prescritivo. Porque esse é um princípio que sempre deve ser aplicado quando estamos lendo qualquer tipo de narrativa na Bíblia. Que outro livro seria um exemplo de narrativa além do livro de Atos, em toda a Bíblia? Gênesis, sim. 1 Reis. Jó. Bem, Jó, por um lado é uma narrativa, mas é interessante porque ele é escrito em poesia, então ele é um pouco único. Então, mas de fato conta uma história. Mas Jó é um bom exemplo porque à medida em que ele conta a história, existe muito que está acontecendo que você não pode simplesmente pegar o que você lê e falar, é isso que a gente deve fazer. Porque tem 3 homens que ficam falando coisas lá no livro inteiro de Jó que no final das contas Deus reprova, a gente não deveria seguir o conselho deles. Ou o livro de Juízes, a gente vê alguns juízes, Jefté, por exemplo, que dedica a sua própria filha a um sacrifício para manter um voto que ele fez a Deus. Puxa vida, tá ali diante de você.
Mas eu não acho que a gente deveria pensar que se a gente quiser ser realmente fiel, a gente deveria pegar nossos filhos e sacrificá-los. Ou esperar que as pessoas façam isso. Ninguém diria isso, não é verdade? Mas a gente também condena a ideia de que, como Gideão, a gente deveria ficar testando Deus. Bem, Deus, se você realmente quiser que eu vá lutar, então eu vou colocar esse algodão aqui, essa lã, e se de manhã tiver molhado, então eu vou lutar. Ok, Deus, legal. Mas se realmente, realmente você quiser que eu vá lutar, então eu vou colocar essa lã toda molhada e que a lã fique seca. Aí, de fato, eu sei que você está me mandando ir lutar. Bem, então isso é um exemplo de falta de fé de uma pessoa testando a Deus. Mas existem muitas vezes onde a gente pode talvez fazer coisas parecidas e talvez até se referir a Gideão no momento de falta de fé como um precedente histórico para a gente fazer algo que a gente quer fazer hoje. Então esse é o perigo do livro de Atos. É que porque o propósito desse livro é descrever o movimento poderoso como foi, guiado pelo Espírito Santo como foi, único, amoroso, imparável, mas era uma descrição, não é uma prescrição. No entanto, no livro de Atos, existem, existe muito material lá dentro que é prescritivo. Alguém pode me dar um exemplo de algo que o livro de Atos nos manda fazer dentro do registro descritivo do livro? Ok. Então, isso daí é muito verdadeiro. É que a gente não deve seguir o exemplo deles, porque a gente recebe a consequência do que aconteceu. Mas existe algo além disso, do que só o que você. Você pode pensar em algo mais que nos diz no livro de Atos que isso não é um modelo para que nós sigamos. Pense um pouquinho na história. O que mais está acontecendo nessa história que torna claro para nós que Ananias e Safira estão de fato contra Deus? Exato. Ok. Então parem um minutinho. Então parem um pouquinho de pensar em Ananias e Safira. Pense no que mais acontece aqui no meio da história, que ajuda você a saber que tem algo além da descrição do que aconteceu aqui. Vou pular aqui, tá? Ok, mas peraí ainda. Espera um pouquinho, a gente ainda está falando sobre coisas descritivas. Existe alguma coisa prescritiva aqui nessa história? Pedro ensina de forma prescritiva no meio da história. Então, essa é a nossa pista. No livro de Atos existe muito material prescritivo. Por exemplo, se arrependa e seja batizado, cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Por exemplo, Deus, ele ignorou tal ignorância, mas agora ele comanda que todas as pessoas se arrependam em todos os lugares. Por exemplo, onde esses lugares, onde todos esses exemplos ocorrem nos sermões, nos discursos do livro de Atos. Então, num livro descritivo, nós temos materiais didáticos. Didático significa que tem a intenção de ensinar. Então, histórias nem sempre têm a intenção de ensinar. Então, a gente tem que ter cuidado aqui. Mas se a gente tem uma porção do livro de Atos cuja intenção é deliberadamente ensinar algo, então ótimo. Então, isso nos dá mais material com o que trabalhar. E aí não é tão vago para nos fazer pensar, esse exemplo a gente deveria seguir ou não. Atos 20, por exemplo, eu acho, onde Tiago dá um pouco de conselho para Paulo. Alguém se lembra de que conselho Tiago deu a Paulo?
Não, isso aconteceu um pouquinho antes, logo depois da carta, ironicamente. Na verdade, mostra que mostre aos judeus quão zeloso você é, faça um voto, raspe o seu cabelo, pague para esses outros homens aqui fazerem seus sacrifícios no templo. Então, esse é um diálogo que ocorre entre Tiago e Paulo, que acontece aqui. Deixa eu achar aqui essa passagem. Está aqui no capítulo 21, na verdade, no versículo 23. Então, tem quatro homens que estão aqui conosco. Estão conosco quatro homens que fizeram voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta, que seria feita individualmente em favor deles. Isso daqui foi um momento bem único. Se isso servir como um histórico, um precedente histórico para nós, então a gente precisaria ser judeus vivendo ainda na época em que o templo funcionava. Isso daqui não é um precedente histórico para nós nos dias de hoje, porque não é aplicável para nós. Então a gente tem que ter cuidado com coisas como essa e ficar com as coisas onde existem sermões sendo pregados publicamente com situações de vida similares às nossas. De novo, a gente não está tentando fazer nenhum tipo de restituição no templo, mas as pessoas tinham situações universais que eram aplicáveis naquela época e são aplicáveis para nós também. E quando a gente tem momentos assim no livro de Atos, então isso daí também se aplica a nós. Mas onde existe uma atitude em geral sobre a vida, então eu também acho que isso é um ótimo exemplo para nós. Mas isso daí é um precedente ou é um mandamento? Eu acho que a gente meio que sabe, por meio do nosso senso comum, que é um precedente. Por exemplo, quando as pessoas compartilhavam a ceia do Senhor, a gente sabe que isso é um mandamento, mas como os discípulos faziam isso, a gente não sabe. Eles tinham copinhos, como a gente tem, eles faziam oração, eles diziam que isso representava o sangue. Bem, a gente não sabe. Muitas das coisas que nós fazemos, nós não achamos no livro de Atos, então a gente tem que ter bastante cuidado para reconhecer o que é um histórico, um precedente histórico claro do que não é. Algo que é um precedente histórico claro é que as pessoas são salvas no livro de Atos. Não há nada ambíguo sobre isso. Pessoa atrás de pessoa, é salva no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 8, no capítulo 9, no 10, no 16. E a gente vê a salvação vindo. E toda vez que o livro de Atos dá um zoom e relata algo de uma forma mais particular, sempre é sobre a salvação de alguma pessoa. E quando isso acontece, o que a gente frequentemente vê que acompanha essa salvação? Levanta a mão se você quiser falar. Exato, a gente vê batismo. A gente vê batismos vez após vez. Agora, ajuda a gente a saber que batismo também é algo prescritivo no livro de Atos. Que a gente sabe para o que o batismo serve, baseado em ensinamentos prescritivos, mas a gente também vê a maneira como ele era feito, baseado em registros descritivos desses batismos. Então a gente tem algo bem útil aqui. Agora, em termos de um culto de adoração, a gente não tem muita coisa acontecendo nesse sentido. A ceia do Senhor, a gente não vê muito disso. Funções de liderança no livro de Atos, mas muitas pessoas têm tentado pegar um pouco de evidência no livro de Atos, que na verdade é muito pouco mesmo. Tente convencer alguém sobre como a igreja deveria ser estruturada, baseada no livro de Atos, e realmente você vai sair se perguntando, puxa, como que a gente chega a tantas conclusões assim? Porque Deus não deixou as coisas tão fechadas assim. A gente faz o melhor que a gente pode baseado no espírito do livro de Atos, mas não em mandamentos específicos. Agora, em termos de cultura,
o espírito fervor, então a gente vê coisas muito consistentes aqui. E é esse espírito consistente que nós podemos aproveitar e aplicar às nossas vidas.